Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do professor Helder Ricardo Silva. Nessa videoaula estaremos tratando sobre os comandos de atualização dentro do PHP, como fazer uma listagem com parâmetro e buscar o registro para ser alterado através da passagem de parâmetros, né? Estou aqui com o meu champ já aberto, né? Vou carregar aqui o MySQL através do phpMyAdmin e então visualizar a base de dados que iremos trabalhar dentro do nosso código. Muito bem, vou estar informando aqui minha porta. Estou na máquina local, utilizando a porta 8080, tendo o phpMyAdmin. Ele vai estar conectando. Muito bem, então, após carregado, vou selecionar aqui o meu banco escola. E aqui eu tenho uma tabela chamada usuário, e aqui eu tenho uma tabela chamada professor. Os campos da tabela professor é ID professor, temos o campo o atributo professor e o campo nacionalidade. Estaremos criando um sistema de busca para listar os professores e ao clicar sobre o link editar do professor, ele trará um formulário com os dados preenchidos para serem alterados e depois atualizados. Para essa tarefa, vou estar utilizando aqui o Notepad++. Muito bem, aberto. Vamos formatar aqui com codificação UTF-8. A linguagem que eu vou estar utilizando é a linguagem PHP. Para início dessa atividade, nós vamos listar os arquivos do banco de dados. Listar os registros do banco de dados. Aqui, PHP. Vou estar criando aqui as variáveis de banco, para que tu possa relembrar. Então nós temos aqui o host. Eu estou na máquina local, então é localhost. Vamos passar o usuário. Estou utilizando o usuário root. Vamos passar a senha. Eu não coloquei senha nele. E o nosso banco é o escola. Então está aqui. Criamos a conexão. MySQLi. Connect. Passamos as variáveis de conexão. E vamos passar o banco. Criamos a conexão. Testamos a conexão. Muito bem. Se houver algum erro na conexão. Se não tiver erro, então eu listo os meus dados. Muito bem. Vamos criar aqui uma variável de seleção. Vou chamar ela de SQL. E o meu select todos de professor. Muito bem. Nós vamos executar. Vai ser igual MySQLi kern. Passo o link da conexão para ele buscar o banco e passo o link da consulta SQL. Agora faremos um array para listar. Enquanto o meu array é montado na variável listar, chamamos a função MySQLi fetchArray, que monta
a listagem ordenada dos professores que estão na tabela professor. Vamos colocar aqui um eco professor e chamar a variável de array listar, trazendo aqui o campo id professor. Muito bem. Aqui nós teremos um BR. Vou colocar um pontinho aqui, ó. Vai dar um BRzinho ali para mim. Vamos lá, professor. Aqui é o código dele. E aqui o nome do professor. E ele está também dentro da variável de array listar. E o número do índice desse array será professor. Mesmo caso aqui. Um BR. Muito bem. Teremos aqui um eco para nacionalidade. E aqui a variável de array para listar nacionalidade. Bacana. Espero que tu possa compreender. E aqui eu terei o link, né, para editar a href igual. Eu terei editar.php, passando parâmetros, né? Se editar.php, então nós teremos aqui um id, recebe quem? Recebe o id professor. Então tem ele aqui, e ele vai buscar essa variável aqui para nós fazermos a edição. Vamos fechar o link aqui e dar no nome dele de editar. /a, fechou o link. Então aqui ele vai buscar o arquivo editar.php. Ao clicar nesse link, e ele armazena nessa variável, nesse parâmetro, nós estamos passando o id professor. Vou criar uma variável aqui chamada id professor, e ela recebe o parâmetro também do id professor. Beleza, tá lá. Deixa eu dar uns dois ecos aqui. Um BR, para então temos um espaço. Muito bem. Após ele ler, vamos fechar a conexão. Então, MySQLi, close, conexão. Muito bem. Então está lá. Vou salvar esse arquivo aqui com o nome de listar. Então vamos lá, dentro da pasta do champ, dá um nome aqui de aula 5. Aula 5. E esse arquivo aqui irei chamar de listar. Muito bem. Vamos fazer um teste agora no navegador. Muito bem. Então está aqui o arquivo listar.php. Então está aqui, ó, listou o id professor 1. E note agora, ó, que eu tenho na minha listagem os dados dos professores e em cada registro um botão editar. Agora o fato é que quando eu clicar aqui em editar, o que ele vai fazer? Ele vai atrás do arquivo editar.php passando o parâmetro do id professor, que é 7. Ó. Eu vou clicar aqui, então tá lá, olha só aqui em cima. Ele foi atrás do arquivo editar.php e passou o parâmetro chamado id igual a 7. Então iremos agora criar um arquivo editar.php para receber os dados do registro com código número 7. Voltamos aqui então
para o Notepad++. E vamos lá, criar um novo aqui. E ele irá passar este parâmetro que estamos clicando aqui, ó. Ok? Então é isso aqui que vai ser importante para nós. Buscar esse parâmetro aqui que está lá na referência aqui da barra de endereços do navegador. Então ele vai ter que buscar esse ID7 aqui para mim. Criar um novo arquivo. Muito bem, formatar. UTF-8, linguagem PHP. Beleza. Tem uma variável, né? Eu vou chamar ela de ID. Ela recebe pelo GET. Quando eu passo os dados pelo parâmetro na linha do navegador, eu não uso POST, eu uso GET. E aí é ID também. Ponto vírgula. Através desse ID, eu monto a minha conexão. Então vou buscar aqui, ó, no meu arquivo listar a minha conexão. Vou aproveitar esse código aqui. Eu não estou trabalhando com orientação a objeto, né? Poderia criar um arquivo de conexão, mas aqui já não é o objetivo. Então, a partir desse else aqui, muito bem, nós vamos montar aqui o formulário que vai buscar esse get aqui do código. Então, muito bem, monta o SQL. Então, select todos de professor. Agora vem a parte interessante, que é o where, onde id professor é igual a quem? A variável que eu passei por get, chamada de id. Então está aí. Não basta só montar, tem que executar. Executar, recebe MySQLi. Nesse caso aqui, eu vou tratar com o comando carry. Então tá lá, passo a conexão, vírgula e passo o SQL. Muito bem. Ele encontrou. Vou criar o meu listar com array. MySQLi. Tá lá. Fetch array. Do executar. Muito bem. Então está aqui. Nós teremos os campos ID professor, professor e nacionalidade. Então, preenchemos. ID professor. Ele recebe do listar o ID professor. Opa. ID professor. O professor recebe do array professor. E aqui, nacionalidade, recebe também o listar nacionalidade. Então, está aqui. Ele prontinho para nós. Muito bem. E montamos agora o formulário para receber esses campos que foram pesquisados aqui na nossa consulta SQL através do parâmetro ID que foi passado para o arquivo editar.php que aqui estamos criando. Então vamos montar um form para recebê-los. Form method igual a post agora. Vou colocar um action aqui. Igual a atualizar.php, que ainda não criamos. Posteriormente estaremos criando. Muito bem. E os campos. ID. Professor. Eu não quero que altere o campo, então eu vou fazer assim, ó. Criar aqui um PHP. E chamar a variável ID professor.
Muito bem. Ponto e vírgula. Termina aqui o PHP. Não é? Estou trabalhando aqui um HTML, então tem que abrir aqui o PHP quando eu quero trazer um BR aqui. E aí sim, os campos para alteração. Então, teremos aqui o professor, um BR aqui para ele, e um input, olha, input, type, igual, a text, name da variável, professor. Muito bem, então está ele aqui, um BR aqui para ele, e aqui o value dele. O value será echo, qual campo? Professor, da variável PHP. Muito bem. Mesma coisa será feita para quem? Mesma coisa será feita para a nacionalidade. Então está aqui, nacionalidade. Vamos copiar essa linha também para acelerar. Aqui será nacionalidade. E aqui teremos o nome da variável também de nacionalidade. Então está lá. Falta agora criar o botão para enviar. Input type igual a submit, com value igual a atualizar. Muito bem, formulário pronto. Vamos salvar com o nome de editar.php. Faremos o teste. Fim de arquivo, linha 31. Aqui nós estamos abrindo o if, ó, né? Mas nós não estamos fechando esse if. Então, vamos fechar. Salvar. E voltar. Então está aqui, ó. ID professor é 7 e o Kleber. Vamos voltar aqui. Quero o Celso, ó, 9. Editar. Pronto, ó, trouxe lá, ó, Celso 9. Se eu mudar aqui, Celso Freitas. Se eu clicar em atualizar, ele deverá ir atrás do arquivo atualizar e atualizar. Ó. No entanto, o arquivo atualizar.php ainda no momento não existe. Então, para concluir a atividade, faremos o arquivo atualizar.php. Muito bem. Bom, terminamos aqui. Fecharemos a conexão. MySQLi. Close. Conexão. E vamos criar o arquivo atualizar.php. Bom, pessoal, estarei passando os mesmos parâmetros aqui. Igual Ctrl C. Salvar, criar um novo. Formatar no TF8 aqui e a linguagem é PHP. Pronto. Vamos colar aqui. Muito bem. Buscaremos os parâmetros que vieram do formulário editar.php, que é, nesse caso aí, o ID professor. Então ele vem por post, chama ID professor. Teremos agora o professor, que vem
pelo post. E teremos aqui a nacionalidade. Então está lá as 3 variáveis e parâmetros que vieram lá do formulário. E como aqui, olha, estou tratando do ID professor, se eu olhar aqui no editar, olha, ele trouxe, só que ele trouxe numa variável de linha, de um eco, certo? Então, como eu quero dado de um formulário, o que eu irei fazer? Irei criar aqui ó, um input type igual a Heine, chamado de ID professor. E ele vai receber um value do ID professor. Vamos fechar aqui agora o PHP. Fecharemos o input. Muito bem. Então esse campo não irá aparecer para ser alterado, tá? Ele irá só guardar os dados para serem passados para cá. Então, muito bem. Façamos então a consulta de atualização. Vou chamar aqui de SQL. Está lá. Consulta de atualização é update. A tabela é professor. E vamos setar os campos. O primeiro campo é o professor. Ele recebe a variável professor, vírgula. O próximo é nacionalidade, recebe nacionalidade para ser alterado. Onde o ID professor da tabela professor é igual a variável que veio por post da tabela editar professor. Está aqui. Muito bem, então atualize a tabela professor carregando no campo professor o que veio pelo post da tabela do formulário professor lá da tabela editar e assim sucessivamente. Iremos executar agora. Então colocaremos aqui o comando executar. E esse comando executar traz mysqli quer. De quem? Conexão, vírgula, com SQL. Executou. Agora, ó, se mysqli affected rows da conexão, se foi alterado alguma coisa, então echo dados atualizados com sucesso. E aqui um link a href igual a editar.php editar. Muito bem. Se não, dados não atualizados com sucesso. Então está aí, fechamos esse if, fecharemos esse outro, prontinho, e fecharemos a conexão mysql e close conexão. Muito bem. Então temos aqui. Vamos salvar ele com o nome sugerido de atualizar. Faremos o teste.
D5, Celso Freitas. Não, ele é húngaro. Então tá lá. Editar. Temos um pequeno erro aqui. ID na linha 2 do professor. Vamos corrigir. F9. Então tá aqui. Sim. Passando get vazio. Ele tem que vir para, não para o editar. Ele tem que vir para o listar. Muito bem. Salvar. Vamos voltar aqui. Passar um parâmetro. Editar Simone Marques. Ela é boliviana. Tá lá. Muito bem. Muito bem. Então aqui estou recebendo pelo post o ID professor. Vamos voltar aqui no editar. Então, embora esse campo aqui, olha, quando eu atualizo, clico no post, é o input type, onde ele tem um hidden, ele é oculto esse ID professor. E aqui dentro, ó, echo ID professor. Então ele vai passar para essa variável aqui e vai escrever aqui para nós o código do professor que será alterado. Então vamos lá, salvar. Ele vem para atualizar, passa pelo post, se estiver tudo ok a conexão, e recebe o ID professor. E a cláusula where lê esse ID professor e atualiza o campo professor e nacionalidade. Então vamos fazer um teste aqui. Professor 4 é a Simone. Simone Silva, ela é búlgara. Atualizar. Vamos lá. Olha lá, Simone Silva e ela é búlgara. ID5, Celso. Não, o nome dele não é Celso, é Pedro Alves. E ele é chinês. Atualizar. Vamos aqui, ó. Olha lá, Pedro Alves, ele é chinês. Bacana, pessoal. Então está aí o processo de atualização. O vídeo hoje ficou um pouco mais longo, porque tivemos que fazer 3 páginas para completar a ação, tá? Então, muito obrigado aí pela atenção. Assistam as aulas. Fiquem com Deus.